Olá, primeiro período. Vamos para mais uma aula de psicologia? Hoje a aula que nós vamos ter está na apostila de vocês e tem o tema behaviorismo. Lá na apostila de vocês tem o desenho de um ratinho e vocês já vão entender o porquê desse desenho do ratinho, tá certo? Então é o seguinte, behaviorismo é uma linha da psicologia. A psicologia tem várias linhas, tipo, ela tem a linha da psicanálise, a linha da Gestalt, né, a linha comportamental, e eu escolhi uma linha dessas que tivesse a ver com o curso de técnica em enfermagem e uma utilidade para que vocês, técnicos em enfermagem, pudessem absorver alguma coisa positiva do conteúdo da psicologia e utilizar aquilo no dia a dia do trabalho de vocês, que o objetivo nosso é esse, tá certo? Essa linha da psicologia, a gente chama ela de uma linha comportamental. A palavra behavior significa comportamento, tá certo? Quem criou essa linha da psicologia foi um psicólogo chamado Skinner, e essa é uma teoria da psicologia que é muito conhecida como a psicologia do estímulo e da resposta. O que é isso então? Vamos lá, porque eu vou ensinar para vocês e a gente vê o que a gente pode usar na enfermagem, tá certo? Então é o seguinte, o Skinner foi o psicólogo que começou a pensar assim, se eu consigo condicionar o comportamento de animais, condicionar é o quê? Mudar o comportamento de animais, eu posso também tentar fazer isso com o ser humano. E aí ele pensou, no animal, quando eu vou condicionar um comportamento, aí ele fez a experiência com ratinhos, por isso que tem a foto do ratinho lá. Ele pensou assim, eu quero ensinar o ratinho a fazer determinada coisa, tá? Por exemplo, eu quero ensinar o ratinho que está dentro da gaiola pular uma argolinha. Aí ele observava o ratinho, se o ratinho pulasse essa argolinha, passasse por dentro da argola, dentro de uma gaiola, ele apertava um botãozinho que tinha um bebedorzinho de água lá nessa gaiolinha e dava uma aguinha para esse rato, como se fosse um prêmio, um estímulo para ele, para que o ratinho desse uma resposta, que era pular a argolinha. Então ele pensava assim, se o ratinho passar por fora da argola, eu não vou compensar ele não, eu não vou dar um estímulo não. Mas se ele passar por dentro da argolinha, eu vou dar água para ele. Aí o ratinho começou a perceber, eu tô com sede, eu quero água. Então eu vou pular a argolinha que eu ganho água. Aí ele começa a aprender a pular a argolinha, toda vez que ele pula, ele ganha água. Isso é condicionamento animal, tá certo? Vamos chegar na enfermagem, peraí. Aí, só que tem uns detalhes que vocês precisam de prestar muita atenção. Para o ratinho querer pular a argolinha, o Skinner, né, os pesquisadores podiam colocar dentro da gaiola somente os ratinhos que tivessem com sede, entendeu? Porque se ele não tivesse com sede, a água não ia ser um estímulo para ele. Às vezes, se ele tivesse com fome, o estímulo teria que ser outro, teria que ser o alimentozinho que o rato fosse comer. Então, estímulo e resposta é a hora que você, para ter uma resposta, para o rato fazer aquilo que você queria, isso é a resposta. Você tem que dar um estímulo para ele querer fazer aquilo que você quer. Então, você dá o estímulo, que é a água, para ele poder ter uma resposta. Resposta é a forma do comportamento que você quer. Lembrando que o estímulo que você vai dar tem que querer. A pessoa que você vai condicionar, o animal que vai ser condicionado, ele tem que estar com desejo daquilo, tá certo? Com a necessidade daquele estímulo. Senão você tem que arrumar um outro estímulo diferente, tá certo? Então, e no ser humano, como é que funciona? Você quer mudar o comportamento de alguém, você quer que ele age de determinada maneira ou para de agir de uma maneira errada que você não está satisfeito. Aí você tem que dar um estímulo para aquela pessoa, para ela poder parar
de comportar de uma determinada maneira ou ela passar a comportar de determinada maneira. Então, o comportamento que você quer que a pessoa faça é a resposta, é o R da resposta, tá aí na apostila de vocês. E o que você vai dar para essa pessoa como prêmio é o estímulo, que está na apostila como S, tá certo? Porque em inglês começa com S, ok? Vamos dar um exemplo na enfermagem? Vamos supor que tem um paciente lá que você está acompanhando lá no setor, né, na ala, né, que você está trabalhando, e esse paciente é um senhor já idoso e esse paciente não quer tomar banho de jeito nenhum, não quer tomar banho e acha ruim e começa até a chorar na hora que você vai falar com ele que ele tem que tomar banho. E a equipe de enfermagem já tentou fazer ele tomar banho e tudo, e ele não quer. Aí você fala assim, oh meu Deus do céu, esse homem já tá desagradável, já tá até, né, ficando com um cheirinho ruim aqui, porque ele não quer tomar banho de jeito nenhum. Aí você pensa assim, deixa eu lembrar da aula de psicologia. Quando eu quero mudar o comportamento de alguém, que esse alguém me dê uma resposta, eu preciso dar um estímulo para essa pessoa. Porém, eu lembro que a Joelma falou, eu só posso dar um estímulo que seja alguma coisa que esse paciente queira, que ele deseja, que seja da necessidade dele. Então, deixa eu pensar, o que o senhor Antônio aqui do quarto gosta? A hora que eu vejo o senhor Antônio mais feliz é a hora que os filhos dele vêm visitar ele. Então, já sei, eu vou falar que hoje os filhos deles vão vir aqui, e é verdade, eles vão vir mesmo no finalzinho do dia. E vou falar com ele que já que ele quer, que ele gosta que os filhos dele vão vir, que ele tinha que tomar banho, ficar bem cheiroso, porque senão os filhos dele não iam gostar, não ia dar um beijinho nele, não ia tratar ele bem, eles vão ficar querendo ir embora cedo, rápido daqui do quarto, então ele tinha que tomar um banho. Então a resposta que eu quero com o paciente é que ele toma banho, faz a barba, fica limpinho e cheiroso. E qual estímulo que eu vou dar? Eu vou falar que os filhos dele vão vir, porque é isso ele quer, ele gosta que os filhos venham aqui. Aí eu viro pro seu Antônio e falo, seu Antônio, vamos tomar banho? Porque hoje seus meninos vão vir aqui te visitar e eles gostam, eu fico percebendo que eles ficam muito mais tempo com o senhor, fica mais carinhoso com o senhor quando o senhor está de banho tomado, de barba feita e cheiroso. Aí eu falo assim, é mesmo, hein? Então, senhor Antônio, se o senhor não tomar banho, eles vão querer ir embora rápido, você vai ficar com saudade deles e tudo. Então tá, então eu vou tomar banho. Então, neste caso, a resposta que você queria do paciente, você obteve, tá vendo? Ele foi tomar banho. Qual o estímulo que você deu? O estímulo foi lembrar ele que os filhos dele viriam, falar que os filhos dele viriam aqui, e ele ia ficar feliz com aquele estímulo ali. Então, para mudança de comportamento humano, isso, gente, vocês podem usar com filho, com quem vocês quiserem para mudar um comportamento. Você vai incentivar a mudança do comportamento dando um estímulo para aquela pessoa. Porém, só antes de você dar um estímulo, tem que ser um estímulo que a pessoa queira. Então, por exemplo, se você fosse fazer isso com um paciente, paciente, vamos, deixa eu pensar o que, pode ser o mesmo exemplo do banho. Se o senhor tomar banho, eu vou te dar um doce de leite. Aí o paciente fala assim, eu não gosto de doce porque eu sou diabético, então não vou tomar banho não, porque, né? Tá vendo? O seu estímulo que você ofereceu não era atrativo, não era do desejo daquele paciente. Então o estímulo só funciona quando a pessoa deseja aquilo ali, então tem que pensar antes. E que tipo de pessoa que eu estou oferecendo o estímulo, senão aquilo que eu quero que ela mude o comportamento não vai funcionar, tá certo? Mas tem outro detalhe, existe 2 tipos de estímulo, estímulo positivo e o estímulo negativo. A gente voltando lá no assunto do rato, chegou uma hora no experimento, né, pra gente, do behaviorismo, que eu contei para vocês, se o ratinho passasse dentro da argola, ele ganhava o estímulo positivo, que era o prêmio da água, que ele estava sedento, querendo essa água. Mas
num certo momento da pesquisa, se o ratinho passasse por fora da argola, ou seja, se ele passasse para o lugar errado, no qual você não queria, na hora que ele chegasse lá no bebedouro, dava-se um choquinho pequenininho, mas dava um choquinho nesse ratinho. Para quê? Para ele poder não passar por fora mais. Então ele tinha um estímulo negativo, uma punição, tá certo? Então existe o estímulo positivo, é aquele que reforça o comportamento. Eu vou reforçar para que ele passe no meio da argola, vai reforçar, ele vai passar mais vezes. E o estímulo negativo é quando você vai punir, você quer enfraquecer um comportamento, ou seja, enfraquecer para que ele não passe no lugar errado. Repara nas empresas para vocês verem. Às vezes o dono da empresa fala assim: oh meu Deus, meu funcionário está faltando demais. Resposta que eu quero, que ele pare de faltar. Eu vou usar 2 estímulos, um positivo e um negativo. Eu vou falar assim: se você não faltar nenhum dia, eu vou te dar uma cesta básica, um valor bem legal, de um ticket de refeição para você não faltar. É o estímulo positivo. Mas se você faltar, eu vou descontar o dia no seu salário. O descontar o dia do seu salário é um estímulo negativo, é uma punição, não é? Que toda empresa tem. Tá vendo? Behaviorismo é na psicologia que usa essa questão para mudar o comportamento humano. Com essa ideia do estímulo e da resposta, é nesse sentido. Por que eu quis contar isso e colocar isso como matéria para vocês? Porque vocês podem usar esse tipo de estudo que nós estamos fazendo, mostrando para vocês, que é uma das técnicas da psicologia do behaviorismo, com o paciente, com o filho, com alguém da casa de vocês que vocês queiram. Só tem que lembrar então, tem estímulo positivo e negativos. Ambos é para mudar o comportamento de alguém, é para obter uma resposta. Resposta é a mudança do comportamento. Porém, o mais importante, a gente, antes de oferecer um estímulo para o paciente ou para alguém, seja ele positivo ou negativo, você tem que conhecer a pessoa primeiro para depois oferecer o estímulo. Senão você vai oferecer um estímulo positivo que ela nem queria, ou vai oferecer um estímulo negativo, uma punição para ela, que para ela não vai fazer diferença nenhuma. Então ela não está nem aí, tá certo? Então esse é o behaviorismo, é a psicologia do estímulo e da resposta, no qual vocês podem ler um pouquinho mais na apostila de vocês. Lá tem um exemplo aplicado na enfermagem e agora vocês já entendem um pouquinho mais de uma das linhas da psicologia, que é o behaviorismo, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Beijo, tchau!